Olá, eu sou o Joe. Muito bem-vindos ao canal Mais Uma de Terror. E hoje eu trago uma terrível história de terror de sonhos REM. Estão preparados? Boa história. Uma manhã acordei assustado. Tive um estranho pesadelo onde um ser com corpo humanoide e cabeça de cordeiro me perseguia para me cortar com um facão. Já era um pesadelo recorrente. Não foi nada estranho para mim acordar no meio da noite com a pulsação alta devido a pesadelos, mas dessa vez, quando abri os olhos de volta à realidade, o sol já havia nascido e eu tive que ir trabalhar. Pela manhã contei o pesadelo por telefone para minha companheira Noélia, que frequentemente falava comigo sobre algo que para mim, até aquele momento não passava de uma conversa interessante, mas um tema que não tomei como real: viajar dentro dos sonhos, a possibilidade de que, ao dormir, nossa alma viaje para mundos desconhecidos, onde as leis da realidade são totalmente diferentes daquelas que existem no plano do que consideramos normal. Os conceitos de quarta, quinta, sexta dimensão são coisas muito difíceis de entender para mim, que não levam uma vida religiosa ou espiritual. Porém, quando tenho esse pesadelo onde me encontro em uma cidade abandonada e meio destruída, com lugares cheios de lama, onde há porcos com corpos humanos, um gordo que me persegue com seu machado e cuja cabeça é de cordeiro, o interesse e a curiosidade de saber mais sobre tudo isso foi despertando em mim. De manhã até o meio-dia eu estudava, e as tardes eram livres. Comecei a ler livros sobre sonhos lúcidos, paralisia do sono e até viagens astrais. Desde criança achava fascinante os sonhos e tudo o que eles têm a ver com isso, até os 20 anos, e quando meu pesadelo se repetiu, comecei a levar mais a sério a investigação do que acontece quando se sonha. Todas as fontes que consultei me disseram a mesma coisa: o sono é dividido em 5 partes. A primeira é leve e relativamente fácil de sentir, dormência, quando os músculos começam a relaxar e os movimentos dos olhos são lentos. Segue o sono leve. O pulso e a respiração ficam lentos, o corpo fica totalmente relaxado e os movimentos oculares são leves ou inexistentes. A fase 3 é a transição, quando há uma indução ao sono realmente profundo. Posteriormente, o sono profundo é onde costumam ter sonhos dos quais lembramos logo após acordar, e a última fase, o sono REM, onde o descanso é mais aproveitado pelo corpo, e onde os sonhos são mais intensos e ficam gravados na memória, também onde os pesadelos e sonhos tendem a ser vívidos e afetar a respiração e a frequência cardíaca. Depois de saber disso, tive a intenção de induzir sonhos lúcidos, para que pudesse perder o medo do pesadelo que me atormentava de forma intermitente e repentina há meses. Não cheguei muito longe sozinho, mas Noélia me contou que conhecia Thelma, amiga de uma amiga de sua mãe, que possivelmente poderia me ajudar na tarefa. Fui conversar com ela acompanhado de minha namorada, mas ela, por motivos que não compreendo, e que não me foram explicados, teve que esperar fora da sala onde se realizava o tipo de ritual, que me levaria a ter um acesso mais lúcido ao seu sonho. Deitei-me numa cama, havia fumaça, música composta por sinos que tocavam em tons diferentes. Consegui adormecer rapidamente, não sonhei nada, não tive nenhum tipo de epifania ou despertar, que eu esperava, mas Thelma tinha pouco ou nada. Ela me explicou o processo. Mais cedo ou mais tarde percebi que tinha sido uma farsa. Antes de sair do local, Thelma me disse: lembre-se, quando você estiver acordado em seus sonhos, nunca pergunte sobre as horas, e não mencione que você sabe que está sonhando. Se não violar nenhuma dessas 2 regras, você sairá seguro.
Naquele momento, minha confiança na mulher era pouca, pois sentia que nada do que foi prometido havia funcionado, e que a justificativa para nada acontecer era que eu não tinha tido a mente aberta o suficiente para entrar na experiência que foi prometida. Eu, finalmente, naquela tarde saí para comer com Noélia. E todos os dias seguintes foram relativamente normais, até a quinta noite, adormeci sem esperar que nada de especial acontecesse, mas quando acordei, não estava no meu quarto, mas em um lugar estranho. Eu estava no telhado de um prédio, em uma cidade estranha, havia enormes pedras suspensas no ar, assim como algumas estruturas, casas e prédios abaixo. Pessoas e carros passavam com total normalidade, ninguém estava prestando atenção aos objetos que levitavam no ar, e que a atmosfera suspendia no meio do nada. Procurei uma saída pelo telhado, mas não havia nada, era apenas uma base de concreto em um prédio, não havia outro objeto ou forma aparente de acessar o local onde acordei, tudo parecia muito real, mas ao mesmo tempo, percebi que Noélia não estava acordada. Fechei os olhos, e notei que meu corpo começou a ficar mais leve, logo, meus pés não tocavam o chão. Quando percebi isso, pisei novamente no concreto do telhado. Foi divertido descobrir o que eu poderia ou não fazer, foi como começar a andar de bicicleta e perceber as possibilidades que te cercam ao aprender uma nova habilidade. Tudo era estimulante e gratuito, mas havia uma sensação estranha no ar, não era suspeito ou desconfortável, mas era incomum para mim por natureza. Logo aprendi a manter meu corpo levitando, como as pedras e os prédios que se avistavam ao longe. Desci do telhado lentamente, como um balão de hélio que fica sem o gás que o mantém no ar, e quando consegui descer até a rua, as pessoas simplesmente me ignoraram, passaram por mim, e parecia que eu era igual a qualquer uma delas, e que preferiram simplesmente ignorar que eu tinha chegado voando. Foi ridículo para mim, comecei a rir, e o povo simplesmente ignorando. Alguns me olharam por alguns segundos com uma expressão séria, mas nada mais. Foi incrível, como ter poderes, parecia muito real. Toquei minha pele com as mãos e senti o calor em mim, senti a profundidade na minha visão, as roupas grudadas no meu corpo, o calor dos sapatos nos meus pés. Foi muito divertido ter tanta liberdade sobre o meu corpo e sobre a física. Comecei a pular vários metros pelas ruas, depois voei com certo esforço, toquei o chão por alguns metros, mas cada vez que consegui subir mais alto, houve um ponto em que pulei e fiquei suspenso no ar por vários minutos, flutuando. Foi muito confortável, me senti como uma nuvem no céu, ninguém prestou atenção em mim e isso foi ótimo, era como se fosse invisível. A sensação era tão reconfortante que decidi ficar flutuando e não explorar mais. Não me lembro de muita coisa depois disso. Acordei. Abri os olhos, estava de volta na cama, levantei animado e contei tudo para Noélia pelo telefone. Ela ficou um pouco assustada, porque achou que não tinha funcionado, mas da mesma forma ela me mostrou entusiasmo. Percebi que poderia acabar com os pesadelos que eram frequentes para mim. Na noite seguinte, antes de adormecer, pensei no lugar que queria ir, naquela cidade destruída com lama e animais antropomórficos. Isso me assustou muito, porque tudo parecia muito real nos sonhos, mas para mim era necessário me tornar familiarizado com aquele lugar para que não me assustasse mais, e poder fazer algo por dentro. Não sabia exatamente o que, mas estava decidido a entrar e explorar. Mais tarde adormeci. Não era no lugar que eu estava pensando, mas num corredor. Era um lugar elegante, tinha piso e teto acarpetados, havia lustres dourados pendurados acima, as paredes tinham uma estampa, nas cores cereja e platina. Havia portas nas laterais, eram como um carvalho escuro, as molduras eram de ouro, e no final do corredor, uma grande porta destes mesmos materiais.
Comecei a caminhar em direção a ela, e as portas laterais se abriram, muitas pessoas começaram a sair, homens com ternos e mulheres de vestidos. Vendo tantas pessoas ao meu redor, percebi que o corredor era muito maior do que eu havia percebido inicialmente. Era um corredor muito largo onde cabiam bastante gente. As pessoas que apareciam andavam em todas as direções. Eu caminhei em direção a ele, em direção às portas no final do corredor. Esse sonho foi bem diferente do anterior. Aqui eu não estava tão livre, não tinha aquela sensação de ter poderes, porém, tudo parecia ainda mais no meu corpo. Meus pés doíam de cansaço, não percebi, mas eu já andava há muito tempo. Mesmo assim, a porta estava a alguns metros à minha frente e não parecia estar mais próxima. Andei sem chegar a lugar nenhum. Comecei a correr, mas mesmo nesse ritmo apressado, não consegui ir mais perto de qualquer lugar. Até a porta atrás de mim, aquela que eu tentava alcançar, parecia mais distante. Comecei a sentir um desespero horrível. Tive a sensação de que já estava ali há muito tempo. Não sei se minutos ou horas se passaram, mas ainda estava claro para mim que eu estava sonhando. As pessoas começaram a desaparecer. Não sei para onde foram. Mais de centenas de pessoas, agora restavam apenas dezenas, e o corredor foi ficando menor. De repente tive um medo um tanto irracional de já estar ali há muito tempo. Pensei que possivelmente tinha entrado em uma espécie de coma, e não conseguiria acordar. Lembrei de ter ido dormir por volta das 11 da noite, porém, eu estava começando a sentir que já havia passado dias naquele sonho estranho. Que horas são? Isso se repetia constantemente na minha cabeça. Eu queria desesperadamente saber quanto tempo havia passado dentro daquele corredor infinito, e sem perceber, já repeti a pergunta em voz alta. As pessoas ao meu redor me encaravam com um olhar extremamente estranho, como se eles tivessem descoberto um segredo obscuro sobre mim, como se eu estivesse escondendo minha psicopatia finalmente revelada. Comecei a correr enquanto todos me observavam. Dessa vez consegui seguir em frente. As pessoas de terno começaram a me perseguir, mas cheguei a tempo na porta de carvalho escuro com moldura dourada. Abri. Depois disso não me lembro de mais nada. Acordei exaltado, suando. Foi horrível, como se eu realmente tivesse vindo daquele lugar. Só tinha dormido 1h30, e o sonho parecia eterno. Era de manhã cedo. Então não falei com Noélia, até a manhã seguinte. Naquela noite eu não consegui mais dormir, com medo de entrar em outro pesadelo que parecia muito longo. Não queria voltar para aquele mundo estranho. Tinha medo de ver dias inteiros passarem em poucos minutos. Comecei a ficar ansioso por entrar em coma, dormir meses sem conseguir acordar. O pior é que dormir é inevitável. E mais cedo ou mais tarde eu enfrentaria novamente aqueles pesadelos estranhos. De manhã contei tudo para Noélia, e à tarde fomos ver a Thelma. A mulher me disse que eu tinha que manter a calma nos pesadelos, mesmo que fossem muito vívidos, que eu não deveria ter pensado nas horas, que o tempo aí é relativo, ou melhor, é um contrato que não existe, pois a dimensão dos sonhos, que é acessada na fase REM, é totalmente estranha ao que sabemos quando estamos acordados. Thelma fez outro ritual comigo, que anularia os sonhos lúcidos, e me devolveria aos sonhos normais, mas havia algo inevitável, mais um pesadelo. Ela me disse que eu tinha que acabar com o problema dos pesadelos frequentes na raiz, e que, caso contrário, eu não conseguiria dormir em paz novamente, sem escolha, a não ser aceitar. Saímos após o ritual, já era tarde e a noite estava chegando. Noélia ficou comigo, monitorou meu sono, e eu pedia que ela me acordasse se eu dormisse demais, mesmo que isso fosse uma contraindicação ao que dizia Thelma, que afirmava que o sono durante um pesadelo não deveria ser interrompido. Demorei mais que o normal, mas consegui adormecer. Acordei no sonho da fase REM, deitado no chão de uma rua cheia de lama. Era noite e os prédios ao redor estavam em ruínas. Era um cenário pós-apocalíptico, e eu sabia que este era o lugar dos meus frequentes pesadelos. Comecei a andar pelas ruas desertas, e logo encontrei um curral, onde havia homens porcos,
que estavam agachados comendo alguma coisa. Não queria chegar muito perto, mas havia uma luz acesa que vinha de dentro de um prédio que não estava tão perto e destruído como os outros, e logo eu sabia que tinha que entrar naquele lugar. Passei imediatamente pelo curral. Os homens porcos não prestaram atenção em mim. O pior é que percebi o que eles estavam comendo. Eram partes decepadas de pessoas, cadáveres, braços, pernas, cabeças humanas. Era nojento e horrível ao mesmo tempo. Dentro do prédio, segui um caminho de velas acesas. Percebi que estava no corredor do sonho anterior, mas dessa vez estava em ruínas. O chão e as paredes estavam destruídos. Parecia que séculos se passaram desde que estive lá, ou talvez fosse simplesmente um lugar idêntico, mas foi muito negligenciado. Havia uma vela apagada colada em uma das portas do corredor. Abri a porta e cheguei a um lugar totalmente diferente, um açougue. Essa loja era relativamente limpa, tinha cheiro de mofo, mas aparentemente não era um lugar abandonado. Caminhei em direção ao local onde é cortada a carne, e encontrei a figura que me perseguia constantemente, aquele homem gordo, com cabeça de um cordeiro, que tentou me alcançar em meus pesadelos. A criatura cortava a carne sobre uma mesa de metal. Em um canto do local, havia uma pequena pilha de roupas íntimas femininas. Havia muito sangue no chão e o facão do açougueiro estava completamente encharcado de sangue. Ele virou a cabeça de animal e me viu. Nesse movimento ele me deixou ver o que estava cortando na mesa de metal cromado. Eram corpos de adolescentes. Foi horrível. Vi cabelos, dentes, dedos. Tive muita vontade de vomitar, e comecei a correr na mesma direção em que cheguei, mas o caminho havia mudado completamente. Era uma espécie de labirinto em constante mudança. O chão e as paredes eram de azulejos sujos, como os de um banheiro. Corri desesperadamente e comecei a deixar o homem com cabeça de ovelha para trás, mas comecei a ficar tonto. Minha visão ficou embaçada. Meus passos ficaram muito lentos e pesados e sem perceber caí no chão. Quando acordei, estava em uma cozinha muito suja. Na minha frente, o homem com cabeça de animal estava fazendo coisas, fatiando carne, cortando braços e pernas de corpos inertes. Eu estava amarrado por tiras de couro na parede. Fiquei apavorado ao ver tudo o que aquele homem fez. Tive muita repulsa ao vê-lo na minha frente e presenciar como seu facão cortava a carne de pessoas mortas. O som dos ossos, cartilagens e ligamentos sendo cortados era o pior. Perfurou minha cabeça e eu não consegui cobrir meus ouvidos. O tempo passou, parecia ser muito tempo, não sei bem quanto, mas meu corpo começou a mudar. Acho que mais de 30 anos se passaram. E cada dia parecia mais com a vida real. Nessas 3 décadas fiquei amarrado na parede por tiras de couro. Não comeu, nem bebeu, não dormiu, nem descansou. Só viu o homem retalhando corpos, a mesma coisa durante anos. Um dia, eu estava chorando. Quando ele percebeu isso, se virou para me ver, mas me ignorou. Vi a diferença dele diante do meu sofrimento, e comecei a questionar algo muito importante naquele exato momento. Por que alguém que não se importa comigo tem total direito sobre minhas emoções? Em que momento dei esse poder a esse homem estranho? Depois que esse pensamento iluminou minha cabeça, o homem cordeiro pareceu estar assustado. Pensei que isso poderia estar relacionado com a minha maneira de sair dali, embora sinceramente, depois de tantos anos preso na parede daquela cozinha, já não sabia se era um pesadelo ou a vida real. O cordeiro ficou olhando para mim. Falei com ele pela primeira vez desde que o vi. Não tinha me ocorrido antes, mas naquele dia, não sei por que motivo, mas comecei a parar para ver as coisas de forma diferente. Se aproxime de mim, eu disse. Ele fez isso com muita cautela e, quando chegou perto o suficiente de mim, eu disse 2 palavras que fizeram as tiras de couro desaparecerem dos meus pulsos e tornozelos. Eu te perdoo.
O homem cordeiro começou a gritar ensurdecedoramente, e cortou o próprio corpo com o facão que carregava. Então percebi que não estava mais amarrado nas correias. O homem caiu morto pelas próprias mãos, então caminhei em direção à saída. Chovia lá fora e a lama da rua começava a clarear. Os homens porcos saíram correndo do curral. Havia uma porta que não existia antes, uma porta de carvalho escuro com moldura dourada, que aparentemente não levava a lugar nenhum. Porém, resolvi abri-la e, quando estendi a mão para a maçaneta, acordei. A televisão estava ligada e o quarto estava escuro, iluminado apenas pela tela, que transmitia um comercial de TV. Ao meu lado estava Noélia, minha namorada, dormindo ao meu lado. Vi a hora e apenas 2 horas se passaram que pareceram mais de 30 anos naquele pesadelo horrível. Eu estava muito cansado e queria continuar dormindo. Abracei Noélia. Em questão de segundos adormeci novamente, desta vez sem medo de ter pesadelos. Na manhã seguinte contei todo o sonho à minha companheira. Contei-lhe a sensação de ter passado 30 anos ali, mas foi reconfortante voltar à realidade. Meses depois minha mãe me contou que íamos nos mudar e começamos a arrumar tudo. Não íamos muito longe, apenas para outro ponto da cidade, onde as ruas eram mais seguras, porque a criminalidade havia aumentado e isso era algo que a preocupava muito. 2 meses depois, desfazendo as malas, descobri uma caixa cheia de papéis, documentos e fotografias, muitos deles desconhecidos para mim, e a maioria estavam rasgados e cheios de poeira. Minha mãe me disse que eu poderia jogar a caixa fora, e que ela não sabia por que ela os manteve lá. Por pura curiosidade, comecei a olhar as fotos, e encontrei uma de um homem que estava em um campo. Atrás dele dava para ver um curral cheio de cordeiros, na mão direita, um facão, que parecia tentar se esconder na foto. Era óbvio, ele era o homem dos meus pesadelos. Entrei com a foto em casa e perguntei para minha mãe quem era aquela pessoa. A expressão dela mudou radicalmente, havia uma estranha surpresa em seu rosto. Ela me perguntou se eu não me lembrava quem ele era. Eu respondi que não. Ela me olhou nos olhos e me disse que ele era meu pai. Gostou dessa história? Deixe aqui nos comentários e não percam os próximos vídeos, as próximas histórias de terror.